Lasciate una speranza voi que qui entrate. Deixai fora todas as esperanças, ó vós que aqui entrais. Essa é a inscrição da porta do inferno, quando Dante entra com Virgílio, mas podia ser a inscrição da entrada do governo Bolsonaro, né? Para qualquer que seja o ministro, para qualquer que seja o nomeado. Hoje foi o dia da queda do Nelson Teich, que era uma queda mais que esperada, mais que prevista, que era uma pessoa que entrou para sair, entrou para ser o não ministro, o desministro, entrou para cumprir o papel de guardar o lugar para o Osmar Terra, né? O terraplanista sanitário do governo Bolsonaro. O presidente quer no ministério alguém que seja tão irresponsável quanto ele, tão genocida quanto ele. E talvez aí o pseudo afé da primeira-dama seja essa figura que o Bolsonaro tanto deseja, que é alguém que endossa tudo que ele fala, é alguém que lambe o chão que ele pisa, é alguém que concorda com tudo que ele diz. Né? De ontem para hoje, teve uma reunião do presidente com o ministro em que ele exigiu o uso da cloroquina, que é o nióbio da saúde do Bolsonaro. É a cloroquina que começou, né, o discurso lá com o Trump, quase 2 meses atrás, e viram que não tinha resultado nenhum, praticamente, e pelo contrário tem efeito colateral. E o Trump, na verdade, usou o Bolsonaro como ele usa em outras ocasiões. Ele, quando quer disseminar alguma ideia que ele não pode, de tão absurda, ele não pode chegar com uma ideia absurda logo de cara aí mesmo falar. Então ele usa um lacaiozinho, um bonequinho de ventríloco que ele tenha, que aliás é uma prática do próprio governo, quando quer passar algum absurdo, algum projeto absurdo, pega um deputado bem desconhecido, bem baixo clero, passa o projeto para ele, aquele deputado apresenta aquele projeto e aí, caso passe, vira uma vitória do próprio governo, se não passar, vira uma derrota do deputado, mas aí ele já teve os 5 minutos de fama dele. Né? E é assim que o Trump faz com o Bolsonaro. Fez na questão da cloroquina, fez na questão da pedrada em cima da China, né? Que usou ali o governo através do Weintraub e do Eduardo Bolsonaro, o chapeiro, quase embaixador. Né? E só que o Trump deixou a cloroquina pelo caminho e o Bolsonaro continua com essa obsessão. Né? Hoje de manhã teve um comentarista da Band News falando sobre isso, que na verdade seria uma obsessão dele, como é uma obsessão uma obsessão com o nióbio, o grafeno, entre outros exemplos. Eu acho que na verdade não é uma obsessão, né? Não é algo que ele acredita. Obsessão você tem por aquilo que você acredita, por aquilo que você quer. Eu acho que ele não acredita realmente na cura, só que ele precisa de um espantalho, um balão de ensaio. Ele precisa e ele quer que as pessoas vão à rua, por mais que isso tenha consequências, e eu já falei aqui, para ele isso não importa. Ele precisa que as pessoas vão para a rua. Ele precisa dar a quem dá o apoio a ele, a quem bancou a campanha dele, a quem ainda dá o suporte que ele precisa. Ele precisa dar uma resposta para essa gente. E a resposta que ele precisa dar é as pessoas na rua vivendo normalmente, apesar de uma pandemia global. E ele vai usar várias formas para chegar nesse objetivo. Então ele precisa de um... Se existe uma doença, a gente precisa de uma cura. Né? Então ele insiste com a cloroquina, mesmo que seja mentira. Porque para ele já foi provado que nesse governo o que menos importa é a verdade. Ele fala mentindo, ele mente falando no teu olho. Né? Uma coisa que você sabe.
Você olha para a mão dele e ele fala, não, eu tenho 5 dedos. E ele mostra a mão assim, com menos um. Ou ele fala, eu tenho 6 dedos e mostra a mão com 5. Esse é o modus operandi. Ele não tem pudor em mentir, né? Então ele tem um resultado prático lá no universo de 1000 pacientes, um deu resultado positivo, ele vai pegar aquele resultado positivo e vai colocar como uma amostragem, como se servisse como um todo, né? Como sempre faz com várias ideias dele. Eu já citei aqui a ideia o exemplo da fazenda, né? A fazenda que é um micro exemplo, um mini exemplo de como uma reforma trabalhista pode melhorar a vida daquele micro mini empreendedor que emprega 5 pessoas, mas que, do contrário, vai prejudicar a vida de milhares de trabalhadores em todos os outros setores. Então ele pega aquele micro exemplo, e aquilo ali vai pautar o que ele quer fazer, o resultado final que ele quer conseguir. Então é assim com a cloroquina. Hoje é a cloroquina, né? O Taishi acabou de cair, caiu agora algumas horas atrás, pediu demissão. No momento, o general é o militar, né? O número 2 é o interino da saúde. E não se tem um planejamento, né? Não se tem um planejamento. A gente está em quarentena, né? O país inteiro tentando se manter em quarentena para não proliferar o vírus. O auxílio emergencial não sai, né? Está com previsão de segunda-feira. Estão enrolando também para isso, também para forçar as pessoas a saírem, também para forçar as pessoas no desespero, na fome, a ir para a rua, a trabalhar, a voltar à normalidade. Tem essa outra força de pressão. Ele usa também os decretos de serviço de trabalho essencial para isso. E lembrando aqui que o Ministério da Saúde é o que menos atua, né? Apesar do esforço antes do Mandetta e agora do Taishi, é o que menos atua de forma concreta mesmo. Você tem números aí de teste na casa dos 300 mil num universo de 210 milhões de habitantes, o que é irrisório, é ridículo, né? Você tem de 2 meses para cá o governo federal, o Ministério da Saúde não entregou nem 400 mil leitos de UTI. Você não tem um hospital de campanha feito pelo governo federal, feito pelo Ministério da Saúde. Então é o governo da barbárie, né? É a bomba relógio do genocídio da classe C, D e E, né? Que parece ser a intenção desde o início dessa situação. Aliás, desde o início do governo, né? Você vê na política contra a demarcação de terras indígenas, você vê o desdém com a violência policial, você vê o desdém com a própria saúde, desde o início, mesmo antes da pandemia. Você vê o desdém com o Enem, né? Que foi a ferramenta que mais democratizou o acesso à universidade nas classes mais baixas da população. Então você vê a destruição mesmo do país, né? Parece que alguém alguém que se auto-imputou a missão de destruir um país. Parece alguém com ódio da própria terra, né? A ponto de criar todas essas situações de colapso em todas as áreas possíveis. Você tem a economia nessa situação, o dólar batendo praticamente R$ 6, o desemprego galopando também, mesmo antes da pandemia. Na saúde já estava ruim antes, com a pandemia tende a piorar. As relações exteriores, cada dia que passa, agora menos, né? Mas até no início da pandemia a gente teve a questão com a China, que o Trump claramente
usou o Brasil para mandar recadinho para a China, e a gente foi esse garoto de recado através tanto do Ernesto Araújo, quanto do Weintraub, quanto do Eduardo Bolsonaro. A gente foi, né? A gente foi o garoto que vai lá e joga bola de gude embaixo do skate dos outros, amando de alguém. E assim, alguém a serviço de destruir mesmo o próprio país, né? É uma questão surreal. Como eu falei, nas relações exteriores, você tem ainda no ano passado a questão com a Alemanha, a questão com a Dinamarca, né, na época das queimadas na Amazônia. Você tem a questão com a Bachelet, ele falando do pai dela. Você tem a questão com a França, falando do Sarkozy, que tanto a Bachelet quanto Sarkozy, falando da mulher dele, quanto a Merkel, na questão da Amazônia, você tinha N forma de responder, e a gente escolheu a pior delas, a mais ignorante, a mais boçal. Então, assim, como eu disse antes, é alguém a serviço de destruir o próprio país, né? A gente só tem que saber o motivo, o porquê. Eu estou tentando só entender o motivo e o porquê. Em torno de um projeto de poder, sei, porque era um sujeito que não tinha projeto nenhum até pouco tempo atrás. Só viu um vácuo acontecendo, um buraco, e entrou no meio, né? É em função de quê? Será que cresceu essa sede de poder de pouquíssimo tempo para cá? Estranho, né? Estranho que em tão pouco tempo alguém acomodado, acostumado só com um cargo de deputado a vida inteira, quase 30 anos. É estranho que alguém tenha, de repente, assim, essa sede de poder, de se perpetuar no poder. Então, assim, a gente imagina que esteja alguma coisa maior por trás disso. A gente imagina que tem alguma coisa maior por trás disso, né? Vamos ver aí como é que vai se desenrolar isso. Tais já está fora do ministério. Daqui a pouco tem uma entrevista coletiva. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver se vai confirmar o Osmar Terra Plana no ministério. Vamos ver como vai ficar a questão da cloroquina, que o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, ele libera, mas não recomenda, que é uma contradição absurda. Você só vê aqui, você só vai ver aqui. Enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí. Fique em casa quem puder ficar em casa, se cuida, e até a próxima.